Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se conheceu naquele bar. O Saulo era amigo de uma colega minha do serviço e, olha, me senti atraída por ele, de saída, antes mesmo de sermos apresentados. O jeito como ele olhou para mim, assim, logo que a gente se aproximou, me fez sentir até um arrepio. Lembro que estávamos num grupinho de 8 pessoas, todas da firma, e quando chegou minha vez da Izzy nos apresentar, quando ele segurou a minha mão, pensei que eu fosse até desfalecer. Pensa num homem bonito. Ele pegou uma cadeira ali perto de mim, não exatamente do meu lado, mas como ficamos assim praticamente de frente um para o outro, não paramos de nos olhar. Como ele tinha pedido uma bebida assim meio diferente, eu estava tomando um vinho. Pelas tantas eu acabei perguntando que bebida que era aquela. Tinha ficado curiosa. Aí ele falou o nome. Era, na verdade, uma mistura. E perguntou: é bem gostoso, você quer provar? Ah, sei lá, não é muito forte. Que nada. Toma um golinho pra você ver. Peguei o copo da sua mão e provei. De fato era gostoso. Um pouco forte pro meu gosto, mas gostoso. E quando fui devolver o copo, seus dedos roçaram nos meus. Ele perguntou se eu tinha gostado. Falei que era forte para mim. E depois a gente ficou ali conversando. Um assunto atrás do outro. Aos poucos o pessoal foi se despedindo, indo embora. Não porque fosse tarde, mas porque no sábado a gente tinha de trabalhar. Já estávamos agora em 4 pessoas só, as outras já tinham ido embora. Eu, a Izzy, outra colega e o Saulo. E não vou negar, pelos olhares que estavam rolando entre a gente, pelo fato de já termos conversado um monte, eu imaginei que fôssemos acabar ficando juntos no final da noite. Quem sabe até ele me oferecesse uma carona? Tava só esperando ele tomar a iniciativa, até porque não ia dar uma de oferecida também, né? Pelas tantas, no entanto, o celular dele apitou. Pelo jeito, alguém tinha mandado mensagem. Ele olhou, depois escreveu alguma coisa, aí olhou para mim, depois para Izzy e falou: pessoal, o papo tá gostoso, mas tá na minha hora. No impulso, eu estiquei a mão e segurei o seu braço. Mas ainda é tão cedo, fica mais um pouco. Olha, eu até queria, viu, mas não vai dar mesmo, vou ter que ir. Olha que decepção. Tanto que mesmo correndo o risco de parecer enxerida, eu perguntei: quem foi que mandou mensagem? É tua namorada? Ele balançou a cabeça dizendo que não. Nada a ver, é que eu realmente preciso ir. E quando que a gente vai se ver de novo? Gostei tanto de te conhecer. Ele pensou um pouco, depois falou: me passa teu número, aí eu te ligo depois e a gente marca. Passei meu número, ele se despediu de nós e acabou mesmo indo embora. Depois que ele se foi, perguntei para minha amiga: escuta, Izzy, ele tem namorada, né? Você é amiga dele? Conhece ele? Me conta. Ela deu de ombros e fez uma cara assim de quem ou não sabia ou não podia falar, de modo que acabei ficando na maior curiosidade. Juro, pelo que aconteceu ali no fim da noite, pensei que ele nem fosse me ligar ou mandar mensagem, tanto que nem fiquei com muita expectativa. Só que no sábado, um pouco antes do intervalo, meu celular apitou. Senti até um gelo na barriga quando vi que era ele. Perguntou se eu tinha ido embora cedo, na noite anterior, se tinha ido direitinho para casa. E depois, para minha surpresa, perguntou se eu não queria almoçar com ele. Apesar das minhas desconfianças de que ele fosse comprometido, até porque não me tirava da cabeça que tinha sido sua namorada ou sua esposa, sei lá, que tinha
mandado mensagem na noite anterior, acabei aceitando o convite. Inclusive, ele ficou de passar na frente da empresa para me pegar. Eu trabalhava só até meio-dia, no sábado, de modo que tínhamos a tarde toda para conversar. Achei melhor nem comentar nada com a Izzy. Esperar para ver, né, o que ia rolar entre mim e o amigo dela. Quando ele me apanhou, em vez de irmos almoçar, fomos até uma petiscaria ali, um lugarzinho que ele conhecia. E de saída, ele me falou uma coisa que mexeu comigo. Primeiro, falou que eu estava bonita. E depois, ainda acrescentou aquela frase. Estava com muita vontade de te ver de novo, sabe, Vera? Bom, depois desse comentário, dessa declaração, de conversa mesmo, não teve muito. Porque logo ele veio pro meu lado e já me beijou na boca. Era tudo o que eu queria. Aliás, já estava até esperando. E o clima ali entre a gente ficou tão gostoso que eu nem sei porque entrei naquele assunto, porque, vamos convir, né? Nem era o momento, mas, sabe, curiosidade. Saulo, sobre ontem, fala a verdade, quem foi que te mandou aquela mensagem? Você tem namorada, né? Não tenho namorada, Vera, já te falei. E esposa? Nem esposa, imagine, tem ninguém. Você jura que tá falando a verdade? Sei lá, eu continuo com a impressão de que você tá escondendo alguma coisa de mim. Fica tranquila que eu te falei a verdade. Só que a minha vida, aliás, assim como a vida de todo mundo, né? É meio complicada. Se eu te contasse, acho que você nem entenderia. Ué, mas tenta, me conta. Agora você me deixou curioso. Um outro dia a gente conversa sobre isso, tá bom? Quer dizer, se você ainda quiser me ver de novo, né? Olha, apesar de muito desconfiada, continuei ali com ele. A gente se beijou tanto. E depois ele até me propôs irmos a um lugar mais tranquilo. Só que, não sei, eu me senti meio insegura. Não só por aquele ser o nosso primeiro encontro, mas pelas coisas que ele falou. Aquela coisa de dizer que a vida dele era complicada, sabe? Me deixou com o pé atrás. Não senti muita firmeza quando ele falou que não tinha namorada e nem esposa. Sabe quando você fica ali com aquela cisma? Ficamos mais um pouco juntos. Depois ele me deixou perto de casa. A grande verdade é que, apesar daquela falta de firmeza que eu senti, gostei muito, muito de ficar com ele. Companhia assim, sabe, top. Me senti muito bem do seu lado, conversando com ele. Ele era tão atencioso, tão carinhoso. Tanto que passei o final de semana todo com a imagem dele na cabeça. Até trocamos mensagens. Ele falou que também estava pensando em mim. Na segunda-feira, conversei com a Izzy. Contei para ela que a gente tinha se encontrado, eu e o Saulo, que tínhamos ficado juntos, mas que senti que ele era assim meio misterioso, como se tivesse algum segredo que não podia me contar. E perguntei para ela: você conhece ele bem, né? Você sabe mais alguma coisa sobre a vida dele? Pô, me conta. Olha, Vera, eu conheço bem o Saulo e sei quase tudo da vida dele. Eu até imagino o que ele está te escondendo. Bom, então me conta. Não posso, amiga. Você me desculpe, mas é coisa dele. Aliás, ele não falou que ia conversar com você depois? Então, espera um pouco. Deixa que ele mesmo vai te contar quando chegar a hora. Bom, depois dessa conversa com a minha amiga, fiquei mais encafifada ainda, né? E já comecei a pensar num monte de coisa. Sabe qual seria o segredo que ele guardava as 7 chaves? Porque alguma coisa tinha. Ele mesmo, quando falou que a vida dele era meio complicada, ele mesmo, sabe, deixou induzido que tinha alguma coisa. Será que de repente ele tinha uma doença incurável?
Pensei 1 milhão de coisas, sabe? Ou uma mais estapafúrdia do que a outra. Só que não cheguei a nenhuma conclusão. Aliás, pensei até seriamente em me afastar dele de vez. Recusar seu convite quando ele me chamasse para sair de novo. Até porque, convenhamos, né? Era muito mistério. E se fosse uma coisa perigosa? Namorada, ele falou que não tinha. Também não era casado. Pelo menos foi o que ele falou. Então, o que poderia ser? Repito, eu tinha gostado muito de ficar com ele. E a vontade de estar com ele, novamente deu um nó na minha cabeça. Continuamos nos falando durante aquela semana, até que na quinta-feira marcamos um encontro para depois do serviço. Por sugestão dele, nos encontramos lá mesmo, naquele barzinho, onde tínhamos nos conhecido. Quando cheguei, ele já estava lá, tomando aquela mesma bebida daquela primeira vez. Eu estava nervosa, não nego, ansiosa por vê-lo de novo, mas também nervosa demais. Ele me recebeu com um caloroso beijo na boca. Depois chamou o garçom, pediu uma bebida para mim e falou: "Tava com saudade de você, sabia? Que bom que você veio." Falei que também tinha sentido saudade. E não me perguntem por quê. Tava tão gostoso ali que eu não quis nem entrar naquele assunto chato, aquilo que eu tanto queria saber, até para não estragar aquele momento. Aliás, achei melhor esperar para ver se ele ia comentar alguma coisa comigo. Só que ele também não falou nada. E no fim, foi me deixando levar, me envolver. E acabamos a conversa numa suíte de motel. Olha, fizemos amor de um jeito tão apaixonado, tão apaixonado. Depois ele me deixou em casa. E olha, não tenho dúvidas em dizer que já naquele momento eu já estava encantada por esse homem. Ele me tratou com tanto carinho lá naquele motel. Na verdade, me tratou de um jeito que nenhum outro homem já tinha me tratado nessa vida. Senti uma felicidade, uma paz, além do prazer indescritível. E as mensagens que passamos a trocar, depois dessa nossa primeira vez, se tornaram mais românticas ainda. Eu me desmanchava toda por dentro quando ele mandava alguma coisa. Com as palavras, ele também era bom. Falava cada coisa bonita. Depois de 1 mês e meio que estávamos nos encontrando, ele chegou a se declarar para mim. Chegou a dizer que nunca tinha conhecido uma mulher como eu. Quer saber de uma coisa? Acho até que estou apaixonado. Ele falou aquilo, me beijou. E eu confessei, né, que também estava sentindo o mesmo. E foi bem nessa hora que, de repente, eu notei que ele ficou sério. Sei lá. Parecia que alguma coisa o preocupava. E antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, ele falou: "Então, Vera, tem uma coisa que eu preciso te contar, viu? Não te contei ainda, porque, sei lá, eu tenho quase certeza que você não vai entender. Pelo amor de Deus, Saulo, fala de uma vez então, né? Você tá me assustando. Tem alguma coisa a ver com aquele assunto que a gente falou de... Não sei, pode ser que sim. É uma coisa sobre mim, sobre a minha vida, que você precisa saber. E eu acho que chegou a hora. Antes eu queria te fazer uma pergunta. Você acreditou em mim quando eu falei que estava apaixonado?" "Sim, acreditei. Por quê?" "Puxa, que bom ouvir isso. Como você falou que também está sentindo a mesma coisa por mim, eu me senti mais seguro para te contar. Espero que você entenda. Mas se depois preferir se afastar, bom, aí eu não posso fazer nada, né? Juro que vou entender as tuas razões. Saulo, pelo amor de Deus, você vai falar isso de uma vez?" Eu não menti quando falei que não tinha namorada. Nem que tinha esposa. Não tem nem namorada, nem esposa. Só que, por outro lado,
Eu sou sim um homem comprometido. Tem uma pessoa na minha vida. Ué, mas como assim? Não estou entendendo. Calma, eu vou te explicar. A relação que eu tenho com essa pessoa é o que as pessoas chamam de relação homoafetiva. Você entende? Por isso não te contei nada. Imaginei que fosse um choque para você. Você é gay? É isso? Olha, aquilo deu um nó na minha cabeça. Ele me corrigiu. Falou que não era gay. Era bissexual. Como se isso tivesse alguma diferença para mim. E explicou que tinha uma relação com outro homem. Já fazia 5 anos. Alguém que o tinha ajudado muito. Por quem ele tinha muito carinho. Jurou que não tinha mentido quando falou que estava apaixonado por mim. Mas explicou que também não podia simplesmente abrir mão lá do outro, porque também gostava dele. Imagine minha cabeça como ficou. Ele era bissexual, tinha uma relação com um homem. Uma relação longa, 5 anos. Então era esse o seu segredo. Eu sabia que tinha alguma coisa. Você percebe. Ele não queria que eu soubesse, mas não adiantou nada, né? Porque cedo ou tarde eu saberia. Depois eu soube que a Izzy sabia de tudo e não quis me contar. E olha, não tenho nada contra ninguém. Como também não tenho nada contra os hábitos e preferências de pessoa nenhuma nesse mundo. Mas convenhamos, isso era uma coisa que ele já devia ter me contado desde o comecinho. Não é coisa que se deixa pro terceiro encontro, pro quinto encontro. Não! Ele agiu errado comigo, devia ter me contado logo no começo, para eu saber desde o começo em que terreno que estava pisando. Ele esperou eu me apaixonar para só então abrir o jogo. Esperou se sentir seguro em relação aos meus sentimentos para só então botar as cartas na mesa. Aí eu pergunto, e eu, como que eu fico? Sabe, ele não pensou em mim, em como eu me sentiria depois. Não foi certo o que ele fez, principalmente porque ele quer que eu aceite a situação. Só que de que jeito? Eu acho que nunca conseguiria. Meu Deus, dividir um homem com outra mulher já é uma coisa praticamente impossível. Imagine então com outro homem. Nunca. Sabe, não cabe na minha cabeça. Repito, tenho nada contra. Cada um faz da sua vida o que quer, mas na minha cabeça não entra. De modo que mesmo apaixonada, decidi me afastar enquanto tudo ainda estava no começo. Não foi legal o que ele fez. De certo modo, brincou comigo, né? Com os meus sentimentos. Espero que ele seja feliz, não vai nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Mas não conte comigo, porque nessa eu não vou embarcar. Para mim, isso é uma loucura. Se ele largasse lá do outro e dissesse que, pelo sentimento que nasceu em relação a mim, ele estaria revogando aquela parte da vida dele, ainda daria para pensar, mas querer ficar com o cara e comigo ao mesmo tempo, não tem como. Desculpa, mas não tem como. Na verdade, isso sim me magoou. Falou que estava apaixonado por mim, mas que também gostava do outro. Não queria abrir mão dele. De que jeito que isso vai entrar na minha cabeça? Gosta de mim, mas gosta também de um homem. Quer saber? Sabe, isso é tão complicado que não entra na minha cabeça. Se não quer abrir mão do cara, se gosta tanto dele assim, que fique com ele então. Jamais vou querer o seu mal, pelo contrário. Mas do jeito que ele quer levar essa história, comigo participando, não tem como.
Por isso que fique lá com aquele outro. Seja feliz do lado dele ou de quem ele bem entender. Desde que me deixe quieta aqui no meu canto, lambendo as minhas feridas por ter me apaixonado por um cara que não foi sincero desde o começo comigo. Que me deixe quieta aqui no meu canto e seja feliz, desde que seja bem longe de mim.